A graça do Senhor seja com vocês. Vamos agora iniciar a nossa lição de número 5. Estamos dando continuidade nos nossos estudos sobre a vontade de Deus. Classe Jovens e Adultos, Disciplina Vida Cristã, professor Ricardo Lopes, baseado no livro Buscar a Vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã, de Bruce Waltke. Pegue sua Bíblia e me acompanhe nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre, vamos começar uma segunda parte aqui, tratando de orientações mais práticas. A gente vai entender que o autor defende que tem pelo menos 6 formas ou 6 passos que você deve dar para tentar discernir a vontade de Deus. E a primeira delas, e aqui essa ordem importa de fato, ele está estabelecendo aqui prioridades, a gente vai ver isso no decorrer das próximas lições. E hoje, a primeira orientação é leia a Bíblia. Mais uma vez aqui apresento para vocês na tela o livro, Bruce Waltke, Buscar a Vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã. Vamos lá. Na nossa introdução, Deus nos oferece uma orientação clara de como viver uma vida para agradar a Ele. Qual é o programa de orientação de Deus? O Senhor oferece um programa de 6 passos de cuidado supervisionado para conduzir seus eleitos. A ordem desses 6 passos é muito importante. Há uma sequência de prioridades na maneira como Ele guia os seus santos. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, baseado nas Escrituras, o autor faz essa interpretação, ele aponta 6 formas e ele entende que ela deve ser seguida como se fossem passos. Então, o primeiro desses passos é ler a palavra de Deus. Quais seriam os demais dentro desta orientação de Deus? Então, segue. Primeiro, lê as Escrituras, desenvolva um coração voltado para Deus, busque conselho sábio, preste atenção na providência de Deus, verificar o que faz sentido. No livro, ele faz uma pergunta, dando a entender que passa por uma questão aí de bom senso, de avaliação da conjuntura, da circunstância em que a pessoa está envolvida. A gente vai ver isso nas próximas lições. E, por último, a intervenção divina. Cada um desses 6 pontos nós vamos ter aulas específicas para tratar, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar essa primeira parte sobre a leitura das Escrituras, a importância de ler as Escrituras para conhecer a vontade de Deus. E nós vamos ter uma segunda parte. Na próxima semana, estarei liberando o próximo vídeo para vocês. Então, vamos lá. Conselho de Paulo ao seu jovem amigo Timóteo. Qual foi o conselho? Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem o aprendeu. Paulo está se referindo ao conhecimento de Deus por meio da sua palavra, das Escrituras. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, aí a confirmação, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aqui já uma dica do que a palavra faz na nossa vida, mas vamos continuar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, e aqui está em amarelo o destaque que nós vamos tratar, ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. A palavra de Deus é útil para o ensino, porque ela mostra quem é Deus, fala do ser de Deus, seus atributos, fala sobre as suas obras, ela mostra quem é o homem, o propósito para o qual Deus criou o homem, narra toda a história da redenção, do início até a consumação de todas as coisas. Então, a Bíblia é útil para ensinar, mas ela também é útil para repreender, ou seja, para apontar quando estamos nos afastando de Deus, estamos nos distanciando daquilo que é o propósito de Deus para todo homem. Então ela nos repreende, ela aponta aquilo que está incorreto. Ao mesmo tempo,
que ela aponta o erro, repreendendo, advertindo, ela também nos corrige, ela avisa que estamos indo por um caminho errado e ela mostra como devemos retornar para o caminho certo, qual é o caminho certo. Então ela nos corrige também. Ela também instrui na justiça. Aqui seria um outro aspecto dentro desse ensino maior que a gente vê logo aqui no começo, ensino. Mas essa instrução na justiça seria algo mais específico. Seria Deus nos ensinando sobre o seu caráter, sobre a sua moral perfeita, santa, e nos conformando ao seu caráter moral, nos conformando a quem ele é. Isso significa instruir na justiça. Para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Então, fica claro aqui a intenção de Deus que nós sejamos aptos e completamente preparados para toda boa obra, para refletir de fato o Deus a quem nós servimos. Qual é a vontade de Deus conforme a Bíblia? Então, o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus? Vamos começar a pensar um pouco sobre isso. Vejamos alguns conselhos, então. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 15 ao 18. Então, está aí, sublinhado alguns pontos para a gente começar a observar. Uma das orientações, isso não resume tudo, é claro, mas é uma das orientações dentro dessa vontade de Deus que a gente está abordando no sentido dos decretos de Deus, os preceitos de Deus, aquilo que Deus nos ensinou, nos orientou na sua palavra. Desde já, dando aqui uma dica para vocês, que a gente entendeu o que são os decretos, a vontade soberana de Deus. Deus revelou parte dessa vontade soberana, dos seus decretos, mas não revelou tudo. Agora, vamos usar várias vezes aqui, o autor usa a expressão vontade de Deus. Em sua maioria você vai perceber que é no sentido daquilo que agrada a Deus e relacionando quase sempre aos preceitos de Deus, que corresponde a um reflexo daquilo que é o seu atributo moral. Então nós temos aqui sublinhado ser bondosos uns com os outros, alegrar-se, orar e dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Deus quer desenvolver o nosso caráter. Ele quer que você se aproxime dele e seja transformado. Aqui, ele começa a mostrar qual é o aspecto central daquilo que ele vai defender. Para além desses preceitos, para além de orientações meramente vazias, o autor começa a apontar, a indicar aqui, que Deus, pela sua palavra, pela leitura da palavra, ele pretende desenvolver o nosso caráter. Pela leitura da palavra, nós nos aproximamos de quem é Deus, conhecemos o Deus verdadeiro, e na medida que nos aproximamos, vamos sendo transformados também. Porque Deus acabou com os meios de divinação do Antigo Testamento. Se você não compreende essa expressão, eu recomendo a você que retorne para a lição de número 3, 2 e 3, que você vai ter uma explicação melhor sobre isso. A divinação parece piedosa, ou seja, divinação, só ajudando um pouquinho a lembrar, eram os métodos pelos quais Deus orientava o povo para que o povo tivesse ali uma expressão clara, direta, revelada de qual era a vontade de Deus em diversas circunstâncias. Então, envolve vários aspectos, profecia, Urim Tumim, várias formas ali como Deus se manifestava através ali de seus profetas, através dos sacerdotes e falava com o seu povo. Então, a divinação parece piedosa, mas pode, na verdade, ser profana, porque ela impede a obra do Espírito Santo no desenvolvimento do nosso caráter.
Então, preste atenção que ele está tentando criar aqui um paralelo comparativo entre o que era realizado no Antigo Testamento e o modo como se dá hoje em nossa vida. Então, não é possível discernir a vontade de Deus sem desenvolver o caráter. Você não pode adivinhar o coração de Deus, mas você tem à sua disposição uma forma de desenvolver um coração semelhante ao dele. Ele deve agir em sua vida por meio do Espírito Santo e da sua palavra para promover virtude, e então você terá a mente de Cristo. Perceba que o processo que o autor está nos ensinando aqui, que no Novo Testamento, Deus quer transformar a nossa vida, Deus quer transformar o nosso coração, quer nos tornar mais semelhantes a Ele, mais parecido com Ele, e ao desenvolver essa semelhança, esse coração mais semelhante ao do nosso Deus, do nosso Criador, esse desenvolvimento do caráter, aí nós vamos não adivinhar simplesmente porque Deus está nos declarando de alguma forma direta, não. Deus quer que nós venhamos nos conformar a Ele, e a partir dessa maior conformidade, dessa nossa transformação, nós vamos pensar de modo semelhante a Deus. Então entenda a diferença que o autor está mostrando aqui, a partir desse desenvolvimento de caráter. Mas vamos prosseguir que vai ficar mais claro ainda adiante. Qual a principal revelação de Deus para nós? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes muitos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, esses versículos em Hebreus nos ajudam, resumem muito bem o modo como Deus se revelou. Temos a revelação geral na criação, a própria natureza fala e testemunha da glória do seu Criador. Os céus proclamam a glória de Deus, como está lá em Salmos. Temos também a revelação da consciência, que Deus fala no homem através da consciência, apesar deste homem ser corrompido pelo pecado, ainda há algum tipo de comunicação nesse sentido. Você pode ler sobre isso em Romanos 1 e sobre a revelação geral no Salmo 19. Mas Deus também falou de muitas maneiras, através de sonhos. Lá no Antigo Testamento, Urim e Tumim, falou diretamente a algumas pessoas, como Abraão, como Noé, como Jacó, como Moisés, e várias outras formas. Deus enviou anjos algumas vezes para comunicar mensagens e assim por diante. Falou pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Então, além dessa revelação geral, pela natureza e pela consciência humana, há também uma revelação escrita pela palavra de Deus. O próprio Deus ordenou que fosse registrado de forma escrita. E há também uma revelação plena, perfeita. Uma revelação mais que especial, que é a revelação do próprio Cristo. Deus nos fala por meio do Filho. E o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Se você deseja conhecer a Deus, olhe para o Filho, olhe para Jesus. Deus é tão bom e tão amoroso que Ele se fez homem para que pudéssemos ter uma compreensão melhor sobre quem Ele é, como Ele age e viveu entre nós. Que Deus maravilhoso! Não existiria um método melhor, mais didático para que viéssemos ter acesso a quem é Deus, conhecê-lo plenamente. Então precisamos ler a Bíblia e aprender sobre o Logos, o Verbo encarnado. Jesus é essa palavra, toda essa revelação de Deus que está registrada de forma escrita. Ele é essa palavra encarnada. Ele é o próprio Deus entre nós, Deus conosco. Quanto tempo estamos investindo em leitura da Bíblia? Que o autor começa a questionar. Quanto tempo gastamos? É interessante que às vezes a gente lê muito livros que falam sobre Deus, livros teológicos, isso é bom,
mas nada substitui a Bíblia Sagrada. Ele chama atenção em relação a isso e a gente precisa prestar muita atenção também. Não, mas eu estou ouvindo um louvor que fala de Deus. Eu estou assistindo um filme que me ajuda a pensar em Deus. Tudo bem, eu até concordo que, em certa medida, existem várias formas de você compreender a visão cristã, a cosmovisão cristã, mas nada substitui a Bíblia Sagrada. Deus nos guia à medida que lemos o seu livro. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos, de todo o coração buscam, não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Para conhecer o que agrada a Deus, você precisa conhecer o seu coração. Para isso, você precisa se aproximar dele. Ler a mensagem pessoal de Deus a seu povo é a melhor maneira de conhecê-lo. Pense em qual deveria ser a sua atitude em relação às Escrituras. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, aqui alguns versículos que nos ajudam a pensar. Mas só para esclarecer vocês, voltando, aqui nós temos o Salmo 119 e o autor ele vai tratar com a gente no Salmo 119. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai poder acompanhar vários versículos aqui no Salmo 119. Eu estou lendo para vocês aqui na versão NVI. Então, como são felizes ou bem-aventurados, é a partir do versículo 1, tá bom? A partir do versículo 1. Então, continuando. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Observe bem o prazer, a atitude do salmista em relação às Escrituras. Será que nós temos esse prazer, nós nos maravilhamos com a lei, com a palavra de Deus? Será que nós temos esse mesmo sentimento, essa mesma reação em nossa vida, em nosso coração? Vamos ver ainda alguns versículos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. A Bíblia é conselho para a sua vida, você entende, você confia nisso, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças, ou seja, a palavra. Dirigi-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Você fica feliz em obedecer a Deus, em saber que você está cumprindo aquilo que as Escrituras ordenam, que é a vontade expressa de Deus? Como sei pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ser envergonhado. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Quem está buscando consolo em tempos de crise, de calamidade, busca as ordenanças, a palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, meus passos, e luz que clareia meu caminho. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Então, a palavra da esperança no nosso coração. A explicação das palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a minha experiência? Não, conforme a tua palavra. Ao separar tempo para ler a Bíblia, aprendemos a respeito de Deus e seremos moldados pela sua palavra. Essa é
Isso é aquilo que agrada a Deus, é a vontade de Deus para nós sermos moldados pelas suas escrituras. Então, vocês estão percebendo que o autor, e até mesmo eu aqui, algumas vezes estou usando esse termo vontade de Deus como algo genérico, mas em sua maioria, pelos textos, a gente vai entender que está sendo aplicado àquilo que agrada a Deus e relacionado aos preceitos de Deus. Ok? Vamos lá. Aprenda a interpretar as escrituras. Então, o autor chama atenção aqui para algumas pessoas que usam versículos, interpretam de forma isolada, fora do seu contexto, e acabam com isso tentando justificar que Deus quer que você fique ali naquela dependência sempre de revelações diretas, especiais. O autor deixa sua opinião e eu aqui acompanho o autor nessa opinião, que Deus pode falar diretamente, de um modo muito semelhante, como ele fez até no Antigo Testamento, algumas das formas como ele se utilizou, se valeu disso, mas eu entendo que isso é raro e que nós temos a palavra de Deus, que ela é suficiente para nos dar o esclarecimento necessário para conduzir a nossa vida cristã. E Deus, ele pode fazer, mas não temos orientação para recomendação, conselho, para buscar essa vontade revelada especial, mas ele fica a critério de Deus, pela sua soberana vontade. Agora, há orientação e recomendação para ler a Bíblia, e isso sim está bem claro. Eu instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir. Então aqui nós temos o Salmo 32, versículo 8. Algumas pessoas usam este salmo para justificar que Deus ele vai mostrar o caminho nessa forma mística, como nós estamos tratando. Mas aqui ele vai explicar para a gente o autor. Davi acabou de celebrar o perdão de Deus e agora deseja instruir Israel como deve viver. Então, essa palavra foi dada dentro de um contexto. É Davi quem está falando aqui ao povo. Por que isso? Mais adiante, no verso 9, nós temos como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Ou seja, Davi está encorajando Israel a ser obediente a Deus. Ele lembra ao povo que o ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha os justos. E termina o salmo exortando a estes que cantem e se regozijem. Então, o contexto ali era o contexto em que Davi estava diante de Deus, e depois de celebrar o perdão, ele agora está instruindo o povo sobre como deveria viver. Deus nos ama e não está escondendo sua vontade de nós. Então, será que Deus está naquela brincadeira de esconde-esconde, aquilo que já tratamos também em outras lições? Ele tem uma vontade, mas ele está escondendo essa vontade de nós, a gente tem que ficar correndo atrás ali procurando. Será que é isso mesmo? Será que isso corresponde ao caráter moral de Deus, ao amor de Deus? Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Então aqui, algo que Deus faz, se nós pedirmos sabedoria, ele nos dá sabedoria. É o desejo de boa vontade, significa que é o desejo de Deus conceder sabedoria. Então é uma oração certa, se nós pedirmos sabedoria, Deus quer nos dar sabedoria e ele vai nos conceder, porque é algo que lhe agrada. O tipo de teologia que coloca a sua experiência pessoal acima da palavra revelada, a Bíblia, no caso, segundo o autor, rejeita a descrição de Deus no Novo Testamento como alguém amoroso e bondoso e o substitui por um Deus misterioso e remoto dos pagãos. Ele é reduzido ao nível de um gênio da lâmpada mágica. O que ele está colocando aqui? Então, que essas pessoas que entendem que Deus ele precisa sempre buscar uma revelação direta, especial de Deus, e não buscar a vontade de Deus na palavra, nas escrituras, então é como se Deus não fosse um Deus amoroso. É como se ele tivesse uma vontade para nós, mas
ele não quer dar orientação e a gente tem que ficar correndo atrás dele, e isso seria uma prova de que Deus não é amoroso para conosco, nos colocaria numa posição muito distante de Deus. E a gente vê nas Escrituras que Deus ele vem se revelando, se dando a conhecer a cada um de nós no decorrer do tempo, cada vez mais. E essa revelação se tornou plena, completa, a partir de Jesus Cristo, quando o próprio Deus encarnou e esteve entre nós. Então, continuando, Deus nos ama e não está escondendo a sua vontade de nós. É isso que ele vai defender agora, o autor. Lendo 1 João 3,1, repetiu aí, perdão, mas vamos continuar aqui a leitura. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então perceba que há aqui uma declaração de que nós, pelo amor com que Deus nos amou, ele nos tornou filhos. Então, a partir desse amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, na sua obra salvífica na cruz do Calvário, o nosso relacionamento com Deus mudou. Nós agora somos filhos de Deus. E por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Ou seja, por sermos filhos, há uma semelhança agora, estamos sendo restaurados e cada dia mais conformados à imagem de Deus. Então, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento próximo, de filho, de quem tem comunhão com Ele. Compreendemos que Ele nos tornou seus filhos. Deus é amor. Esta é a essência do seu caráter. Como pode ter escondido sua vontade de nós? Quando Ele enviou seu Filho, Cristo não se escondeu. Quando Deus se fez carne para revelar quem Ele era. Só isso já seria algo extraordinário para a gente entender. Agora, nesses que duvidam, essas pessoas que duvidam que Deus está se revelando, se dando a conhecer, então, poderia ainda fazer o seguinte questionamento. Quando Jesus veio, será que ele ficou isolado? Ele ficou no deserto? Ele ficou escondido? Ele não disse para ninguém que ele era Deus? Ele não pregou? Ele não ensinou? Não, irmão, justamente o contrário. Ele deixou claro, ele disse, ele ensinou a palavra e todos ali, ou melhor, várias pessoas ali reconheceram, souberam que ele era Deus. E ele foi apontado ali pelo próprio João Batista, em várias outras ocasiões, ele confirmou ali a sua divindade. Então, ele não se escondeu, mas ele passou ali o seu ministério ali, pouco mais de 3 anos, pregando o reino de Deus, falando de Deus e revelando o próprio Deus através das suas ações, de tudo que ele fez e disse também. Deus nos ama e não está escondendo a sua vontade de nós. No cristianismo não há sinais secretos, como com as mãos ou palavras especiais. Você não recebe a revelação dos segredos da verdadeira espiritualidade quando alcança um determinado nível, ou dá um certo valor em dinheiro, ou atinge uma idade específica. Então ele está comparando com outras formas religiosas, a sociedade secreta, em que você... lembra um pouco aqui também o gnosticismo, acho que ele estava pensando um pouco nisso, quando ele fala dessa forma do código secreto, que eles precisavam subir, alcançar um determinado nível, que eles teriam acesso a um código, e lá eles teriam ali acesso à salvação, desenvolveriam uma espiritualidade além ali dos outros que estavam no nível inferior. Não compramos com dinheiro, não é algo meramente fruto da experiência, da idade, alguma coisa que está relacionado também com algumas religiões mais orientais. Então, não, no cristianismo não é assim, ele está tentando mostrar uma diferença. É claro que o cristianismo requer muito do cristão. Ele precisa dar a Deus a sua vida inteira, permitindo que ele a use e a molde como lhe apraz. É preciso fé para ser cristão, mas não há segredo nisso. Está tudo na Bíblia, está tudo nas Escrituras Sagradas. Precisamos ler
e crer, confiar, mas aquilo que é básico, aquilo que é central da fé cristã, já está revelado e é acessível às pessoas, né? Pelo menos aqueles que têm acesso ao texto bíblico têm acesso a este conhecimento. Mais uma vez que, ainda desenvolvendo o seu argumento, está tudo claro nas Escrituras, o que agrada a Deus. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 ao 4, Efésios 5, do 15 ao 18, Colossenses 4, verso 12, 1 de Pedro, capítulo 2, do 13 ao 15. Então, você pode dar uma pausa nesse momento no vídeo, fazer essa leitura e retornar, ou você pode ler depois, se preferir. Eu não vou ler todos esses textos para tentar não prolongar tanto este vídeo. Então, seguindo, o que nós vamos entender com esses versículos? Deus deseja que sejamos santos, sábios, maduros, alegres, devotos e submissos. Então, é a conclusão que cada um desses versículos aponta. Então, veja o quanto Deus nos ensina, o quanto Deus nos orienta sobre aquilo que lhe agrada. A pessoa que realmente conhece o Senhor desenvolve um amor por Ele e uma intimidade com Ele, de tal modo que o Senhor começa a moldar seu caráter e seus valores. Logo, Deus está enchendo os pensamentos dessa pessoa com os pensamentos dele, para que ela tenha a mente de Cristo e viva de acordo com a sua vontade. Então, essa é a ideia central que está relacionada com a leitura da palavra que o autor está defendendo. Conforme lemos a Bíblia, desenvolvemos uma intimidade, uma comunhão, nos aproximamos. Conforme nos aproximamos, entendemos quem é Deus, Ele também vai nos transformando por meio da sua palavra. E Deus muda a pessoa de maneira completa no seu intelecto, a vontade, na parte emocional. Tudo está sendo redirecionado e conformado àquilo que Deus é. Então, Deus está nos enchendo dos seus pensamentos e a cada dia mais vamos poder pensar e compreender, enxergar a realidade à nossa volta da mesma forma como Deus enxerga, porque a palavra está nos moldando e nos fazendo essa transformação em nossa vida. Então, essa vontade de Deus, ela vai ser algo mais próxima de nós. Não vai ser algo que a gente vai precisar que Deus diga como se fosse um Deus distante e nós não temos nenhum acesso a Ele. Não, nós vamos compreender em nós mesmos, nós vamos vivenciar essas mesmas vontades, esses mesmos desejos bons, agradáveis, na medida que Ele comunica do seu caráter para a nossa vida também. Então, aqui termina a parte 1 desta lição. Guarde esta tese central aí do autor, que a gente ainda vai desenvolver a partir de alguns outros pontos, mas eu quero dividir esta lição de número 5 em duas partes, para que não fique tão longo o vídeo, não fique tão cansativo para você. Você pode ouvir e ver várias vezes esse vídeo e estudar na sua casa. Então, na próxima semana, teremos a parte 2 dessa lição de número 5, sobre a importância de ler a Bíblia para compreender a vontade de Deus. Senhor, fique com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.